Por falar em eu falar por você, você ficou até um pouco irritado comigo no dia que eu perdi a paciência no domingo, né, e abri uma fonte, a questão lá do Alberto Carlos Almeida, e a gente tratou disso profundamente na última terça-feira. Isso é para um pessoal que fica falando assim, ai, vocês não têm fonte, vocês inventam, não sei o que e tal. Não tem nada que eu tenha falado aqui nos últimos anos, como certeza, que eu não tivesse documentado. Justamente porque se tiver, né, se a pessoa fala, não, eu não falei isso, não, eu não disse isso, aí eu abro do arquivo. Né? Então, dessa vez foi a questão lá do Alberto Carlos Almeida, ter procurado você na eleição de 2018, ali entre o primeiro e o segundo turno, porque um post seu lá falando como deveria ser feito o programa eleitoral para desconstrução da imagem do Bolsonaro, você dizer que tinha que desconstruir necessariamente a imagem do Sérgio Moro da Lava Jato, a campanha do PT fez o oposto, né? Vamos lembrar do Andrade falando que o Sérgio Moro prestou relevantes serviços ao Brasil, e também dizendo que a condenação do Lula era um erro judiciário que certamente seria revertido nas instâncias superiores e tal, né, em Fux We Trust, né, que nem o pessoal da Lava Jato, né, incidentalmente. E aí procuraram você, foi criada uma interlocução, e aí quando a gente soube daquela história do áudio do Caixa 2, por diversas fontes diferentes, lá numa determinada troca, você questionou, mas vem cá, vocês não vão usar o áudio e tal? Falou, não, a eleição vai transcorrer normalmente e depois vai ter a investigação no TSE, que inclusive já começou, já fazendo a representação, aí sim caberá utilizar o áudio. Até agora não deu as caras. Mesma coisa Folha de São Paulo. Rolou na redação, né? Ouvimos de colegas que rolou na mão da própria Patrícia Campos Melo, ela pessoalmente aqui numa conversa por DM do Twitter, não, nunca recebi, mas colegas dela contradizem essa versão, enterrado também. Quando ela vinha, quem conhece, né, como funciona a série jornalística, viu que ela vinha num crescendo pra, ir com a bala de prata no final da sexta-feira, que essa é a conclusão. E foi totalmente anticlímax com um nada, né? E aí todo mundo foi a forma, falando, a montanha pariu um rato e tal. Da mesma forma, o José de Abreu colocou, olha, na quinta-feira e tal, vai vir aí a bala de prata no horário, ninguém vai dormir lá do outro lado. E a campanha da Haddad enterrou, a Folha de São Paulo enterrou também. E isso é um segredo de polichinelo na política. Inclusive, eu mostrei aqui na terça-feira aquele texto do mesmo Gustavo Castanhon falando, olha, todo mundo sabia, eles disseram que tinham o áudio e as razões, porque eles enterraram, desconhecemos, mas são eles que têm que falar disso daí. Eu falei, o Ciro Gomes discorda, porque lá no vídeo dele ele falou que depois da eleição ia falar qual foi a razão muito prática que o fazia não sair à rua fazendo campanha para Haddad e ir lá, né, viajar para Paris, entre aspas e tal. E depois mudou de ideia, né? Então quem disse que ia dizer era o Ciro Gomes, e falou, mas não tem prova. Bom, mas elementos suficientes tinha para tomar uma decisão grave do ponto de vista político. Eu não estou dizendo que foi errada, não. Mas uma decisão, né, importante de não se engajar de corpo e alma naquela campanha no segundo turno. Né? Enterrou também. E aí, para mim, tem duas justificativas que são complementares. Né? Por que a campanha do PT teria feito isso? Uma é porque eles estavam com pavor de ganhar, né? Não podia correr o risco de ganhar porque era ingovernável. Se foi ingovernável Dilma em 2015, em 2019 você imagina do jeito que estava a coisa, inclusive com o Bolsonaro falando desde o início. A urna está fraudada, só não ganha, se eu não ganhar foi a fraude e tal. Ingovernável, então não queriam de forma nenhuma. O Zé Dirceu já tinha falado, não, tem que esperar 10 anos aí de inverno para poder voltar. Fora isso, dossiê bom é dossiê guardado, que pode ser operado. Então era muito mais interessante ter um seguro anti-Mourão. Bolsonaro já tem vários seguros anti-Bolsonaro. Era um seguro anti-Mourão, já que mela a chapa como um todo. E também era o que possibilitaria, se ele fosse pro tudo ou nada e publicasse esse áudio, não teria condições de dar aquele tweet de boa sorte, coração leve na segunda-feira, reconhecendo a derrota. Né? Então, foi uma decisão aí de bastidores, e até hoje o pessoal não comenta isso. A gente vinha falando aqui milagres, sem falar o santo, mas no domingo, quando o pessoal veio com aquela, não, perdeu em 2018 por causa de gente como você, que fica em cima do muro e tal, e certamente a mesma coisa nesse ano com o Boulos, falar que os 20% lá de diferença nominais da maquininha, porque tem gente que não sei o que tal, e que em 2022 vai dar, senão 2024, 26, 30, 100. Né? Não dá. Eu perdi a paciência com isso, acabei colocando revelando, depois de 2 anos, quem era a fonte, no Twitter provocada. Não teve como desmentir, porque também, se desmentisse, aí eu levantava a tarja, né, em cima, e aí aparecia o contato e tal. E aí o pessoal foi questionar, Piero, olha só, o Breno Altman, esses dias... Olha aqui, ó, um dos amigos aqui que nos segue, vou colocar aqui, ó, parece que o Breno Altman fez uma live, e aí o Krishna Neva perguntou o seguinte, ó, o Breno Altman, por que Fernando Haddad não divulgou o áudio que melaria, né, derrubaria a chapa, derrubaria se o TSE fosse ao fim e ao cabo, mas enfim, no mínimo, né, exporia a verdade, a chapa
Bolsonaro Mourão. Aí ficou aqui, eu não sei, né? Eu perguntei, amigo, o Breno Altman respondeu, em caso de dúvida, fale para ele consultar o Alberto Carlos Almeida, né? E aí coloquei, ó, mais um traço aí para ver quem está realmente falando as coisas como elas são ou quem está jogando na partitura né, da sinergia, juristocracia, comando militar e da urna mágica lá do Janino. Eu falei, ó, não fala do áudio 2 do Caixa, não fala do áudio do Caixa 2 do Bolsonaro do Mourão, não cobra o PT para que explique o que fez com esse áudio, a Patrícia Campos Melo, heroína da Liberdade de Imprensa, não faz isso. Tá no esquema. Cadê os capa preta da foice do martelo perigosões? Eles vão falar disso, já que a gente mostrou aqui qual é a fonte, um consultor de papel passado do PT, que recebeu 190 mil reais para ser o estrategista-chefe em 2018, Piero Leiner. Não, assim, o que eu não gostei foi de você ter botado o meu nome lá. Se quisesse abrir, entendeu? Eu corrigi depois, eu coloquei, você tem razão. Mas enfim, deixa para lá. A questão é outra. Tem mais uma terceira coisa aí a ser colocada. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Mas a terceira é que eles julgaram, naquele momento, que a posição de segundo colocado no segundo turno, com 47 milhões de votos, ia ser suficiente para controlar a oposição. Preservar o hegemonismo do PT. Coisa que a gente está vendo que não está rolando, não. Porque, não podia rolar, Piero, porque é o descarte conjunto Bolsonaro-PT. A gente falou lá atrás. Exatamente, vai ser cada vez pior para o PT. Infelizmente, é preciso dizer isso para eles, a não ser que eles tomem atitudes radicais para preservar, se é que resta alguma coisa. Mas, enfim, fato é o seguinte, esse pessoal da campanha, Ramos, me procurou porque eu tinha feito uma publicação sobre as táticas de como burlar essas pegadinhas das contradições que o Bolsonaro jogava. Eu tinha feito no Facebook e saiu em vários lugares isso aí, replicado. Inclusive no Duplo Expresso, eu estou fazendo aqui a busca agora, salvo engano, o título era Bastam 5 minutos. Não é o... nem lembro qual que é. Mas enfim, não, o Basta 5 minutos é anterior. É uma depois. Eu até falo assim, se diga assim, bom, se ele vier com banana, você não vai poder responder uva, você tem que responder elefante. Você nunca pode fazer a contraposição em que você bata de frente. Você na mesma chave. Uma contradição maior e no outro plano. Uhum. E o que aconteceu... E também, a outra coisa é não ficar naquela dinâmica de feedback negativo, e do feedback positivo para explorar. Então, se ele vier e falar, a urna é fraudada, é fraudada sim, então vamos mudar isso daí. Isso, foi isso que aconteceu, porque foi o que ele falou, do primeiro para o segundo turno, e aí eu telegrafei para o pessoal e disse o seguinte, vocês têm a grande chance agora de virar esse jogo, que é dobrar a aposta da urna fraudada e desde o começo seguir o que eu estou falando, que é o seguinte, vocês têm que bater no Moro, não no Bolsonaro. Vocês têm que ficar o tempo inteiro falando que o Moro é o grande agente que transformou essa eleição aonde ele está. Porque não vai adiantar você bater de frente com o Bolsonaro. Aí a resposta foi exatamente essa. No Moro nós não vamos bater de jeito nenhum. E aí, não só procuraram o Joaquim Barbosa, como procuraram o Janot. Levaram um toco de ambos, evidentemente. Ressaltaram a história de que a justiça eleitoral é a coisa mais correta desse mundo. E, enfim, deu no que deu, a gente viu. Agora a gente está vivendo essa desgraça aí. Ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia de como sair desse impasse, da parte deles, né? A gente até tem algumas ideias, pelo menos para tentar começar a conversa, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu, Ramos. O que a gente pode fazer? Na justiça, nós não vamos bater. Então, eu me pergunto, bater agora no Moro? Não sei se vai exatamente adiantar.
Agora era o momento, sabe, de fazer o quê? De mandar para cima dos generais. E isso ninguém faz.